Tema polêmico, tema barulhento, mas tema muito divertido de se tratar. Saiu pesquisa do IBGE, né? Saiu aquelas sondagens gigantes que eles fazem com a população brasileira e perguntaram sobre a questão da sexualidade dos adultos brasileiros, tá? E as respostas foram muito loucas, tá? O que saiu foi, por volta de 95% dos adultos brasileiros se identificaram como heterossexuais. 1,2% declararam-se homossexuais, 0,7% falaram que são bissexuais ou têm atração por mais de um gênero ou sexo... Como é que é? Sexo binário, né? Enfim, são essas coisas que, assim, eu que sou um cara muito simples e carne com batata, um hétero top, não entendo muito. Mas enfim, o lance é, perguntados, instados a falar sobre a própria sexualidade, o brasileiro, ele se colocou como majoritariamente, bem majoritariamente, heterossexual. E aí eu pergunto pra você e quero que você deixe nos comentários. Quando você olha ao teu redor, na tua sala de aula, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, é essa a proporção? Eu já respondo pra você. Eu não vejo assim. Eu acho que a proporção de gays e bissexuais, tanto homens quanto mulheres, é maior do que isso, né? E aí a pergunta que vem é, nós estamos então diante de pessoas que não têm coragem de se identificar como tal diante de uma pesquisa? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Porque se a percepção que nós temos, pelo menos no mundo ao nosso redor, é de que existem mais gays e as pessoas, vamos dizer, elas são livres para se comportar como tal, fica um pouco claro que, enfim, ou a pesquisa tem um erro de método, ou seria muito estranho uma pessoa que, enfim, no mundo exterior se identifica de forma clara como homossexual e, vamos dizer, para uma pesquisa, para um pesquisador que ele não conhece, que o nome da pessoa não vai estar identificado, ele não fala desta maneira. Então, eu de fato fiquei um pouco impressionado com os números, ainda que eles estejam próximos dos números apresentados por outros países. Por exemplo, na Colômbia, 1,2% da população se declara homossexual ou bissexual. No Chile, essa proporção chega a 1,8%, nos Estados Unidos a 2,9% e no Canadá a 3,3%. E aí algumas pessoas podem colocar, olha, nos Estados Unidos e no Canadá, que são países, vamos dizer assim, em que as liberdades individuais são um pouco mais preservadas, em certa medida, e são países que estão num estágio de desenvolvimento econômico e social maior, essas pessoas se sentem livres para se identificar para uma pesquisa como tal. Mas para mim isso ainda não obedece uma proporção que nós vemos no mundo real, no mundo ao nosso redor. Tá? Essa pesquisa terá implicações muito grandes, né? Eu vou falar de uma polêmica recente, que foi a polêmica do carro Polo, né? Um carro que queria, por conta de uma pesquisa de marketing da Volkswagen, perder a estigma de um carro de hétero top e queria se identificar com um público gay. Este carro, ele passou por uma propaganda em que ele foi colocado um rótulo carro de gay, e aí pegou parte do seu público e falou, eu não quero ser identificado como tal, e esse público começou a rechaçar o carro. O carro virou motivo de chacota e piada, as pessoas começaram a devolver o carro, e a pergunta que fica, é inteligente você identificar o seu carro ou o seu produto, que é um produto de massa, né? Não é um produto de nicho específico, é um produto de massa, com uma parcela tão pequena da população? Isso porque eu posso fazer recortes dessa parcela. Qual parte dessa parcela é uma parcela que é de população economicamente ativa, capaz de comprar um Polo, que tem acesso a crédito e tal? Se você for ir fechando o nicho, foi uma decisão mercadologicamente falando inteligente? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque eu volto a falar, eu não consigo ver no mundo real que seja essa proporção, tá? Eu não consigo enxergar. Mas o fato é, parte da nossa cultura, ou uma parte importante da nossa cultura, ela representa, vamos dizer, não uma visão de mundo, porque não existe uma visão de mundo gay, mas existe, vamos dizer, uma linguagem voltada para o universo gay. E essa linguagem, ela, sendo 1% ou sendo 10%, ela é super representada na mídia, ela é super representada em filmes, ela é super representada na cultura pop, e ela é super representada na publicidade. E essa super representação, ela é entendida como, especialmente pela parte restante da população, especialmente para a parte da restante da população que é conservadora, como uma certa forçação de barra, como se fosse uma forçação de uma agenda. E eu não nego que haja, por conta do politicamente correto, a forçação de uma agenda. O que eu acho, porém, é que determinados setores em que, especialmente setores com mais renda, com mais escolaridade, em que, volto a falar, essas liberdades individuais elas estão mais patentes, esses setores, a publicidade é um deles,
esses setores acabam incorrendo naquele famoso erro de entender o todo pela parte, ou querer julgar, por exemplo, todo um público consumidor como se fosse o seu ciclo de pessoas ao redor. Então, por exemplo, o pessoal da publicidade achar que fazer uma propaganda identificando um carro como Polo com um determinado nicho será uma boa ideia mercadológica. Eu não tô aqui fazendo julgamento de valor de nada. Eu tô falando assim, a Volkswagen quer vender carro. Se a Volkswagen quer vender carro e ela olha uma estatística dessas do IBGE e olha para sua equipe de marketing, ela tem que falar, será que eu estou aqui fazendo uma lacrada, fazendo um statement político, ou eu estou vendendo carros? Porque foi uma decisão mercadológica muito da burra. Mesma coisa com filmes e séries que querem subverter seus personagens para entrar ou na agenda queer, numa agenda trans. E eu volto a falar, não estou fazendo uso de um julgamento de valor aqui. Eu acho que existe uma forçação de barra, tá? Se for para colocar minha posição aqui. E não acho problema algum, e não vejo problema nenhum, em ter séries e programas e filmes com estética, linguagem gay. Eu acho que, tipo, da hora, quem curte, curte. Eu já vi filmes, tem atores que seguem a linha, eu acho do caralho, acho engraçado, humoristas. Não vejo problema algum. O lance é, será que esta forçação de barra de um determinado tipo de linguagem, que se você não aceita, você é visto como um homofóbico, ela é uma linguagem eficaz, e 2, ela não é, na verdade, a imposição da visão de um nicho que tem acesso a meios de ação do ponto de vista cultural para expressar isso, e isso acaba gerando essa fagulha, porque olha só, esse lance de trans tá no debate público o tempo todo, é trans pra cá, pra lá, cara, não dá 1% das pessoas que se identificam aí como não binários, isso é muito pouco. Quando você tá falando de menos de 1% ser responsável por uma parte bem importante do debate público, discussões das mais diversas sobre homens que menstruam, essas coisas. Meu velho, temos mais o que fazer, né? Tem gente, assim, grande parte da população não tem saneamento básico. E isso aqui serve pra gente olhar, né? Quando a gente olha, vamos dizer, esses percentuais e tal, que eu volto a falar, não são representativos na minha visão. Acho que deve ter erro metodológico aqui. Quando eu olho, mas de qualquer maneira, quando eu olho esses percentuais, a gente olha que o debate público está doente. É um debate público que não tem a ver com a realidade fática, com os problemas reais das pessoas. Políticos são eleitos em cima de um discurso que não corresponde à realidade, que não corresponde à demanda dessas milhões de pessoas. Então, eu acho assim, essa pesquisa, ela vai gerar muito debate, vai gerar muito bafafá. Já na própria matéria que saiu abordando, eu li umas 3, 4 matérias, eles falam, olha, pode ser que esteja aqui tem uma espécie de uma subdeclaração aqui, né? As pessoas têm um medo de se declarar, talvez tenhamos que mudar as perguntas e tal, e pode ser o caso. Mas eu volto a falar, não faz sentido uma pessoa que se identifica como homossexual, que consome material pop e tal, nessa linha, essa pessoa ter vergonha ou medo de se identificar como tal diante de um pesquisador, né? Para mim há erro metodológico, mas também não há, como é que eu posso colocar? Não há uma má fé, um absurdo geral, tá? Isso também ajuda, e vamos colocar aqui, a explicar esse cenário eleitoral que nós temos, em que, por exemplo, o Lula se identifica lá com o Pablo Vittar, e os caras acham que isso aqui é um grande statement de uma visão, uma perspectiva de mundo, e aí eles ficam chocados quando isso é rechaçado por grande parte da população, e aí o Bolsonaro cresce. Será que a imposição dessa visão de mundo tão minoritária como norma para setores amplamente majoritários da população não gera uma reação? Será que tudo isso não provoca uma reflexão sobre para onde a nossa cultura está indo? E sobre os determinados pesos que são dados a questões? Será que a questão trans é tão importante quanto o saneamento básico? Será que é tão relevante? Será que todos esses debates polêmicos meio vazios que nós discutimos são, na verdade, polêmicas vazias que mexem com questões morais profundas e que eles servem para gerar buzz e barulho, mas eles não mudam em nada a vida das pessoas? Eu acho que sim, pessoal. Eu acho que sim. Isso serve para colocar as coisas com o seu devido peso, com a devida razão e proporção. E deveria, para nós, fazer com que a gente olhasse para políticas públicas e para políticos de uma maneira muito mais centrada e calma. Ora, tem problemas que afligem toda essa massa da população que não são problemas de ordem de brigas de imposição de normas de comportamentos sexuais. Nossos problemas, eles são profundamente materiais. É pobreza, é inflação, é falta de comida, é falta de dinheiro, é falta de saneamento básico, falta de casa, é falta de moradia. São problemas que não importa o gênero, a opção, se é binário ou não é binário. Mas
A gente não gosta desse assunto. Esse assunto é chato. A gente gosta de ficar falando realmente o que a pessoa gosta de fazer no quarto dela. Mesmo que o quarto dela não tenha janela, mesmo que ele não tenha sido feito de alvenaria, não tenha banheiro, e se tiver o banheiro ele vai dar ali na rua e não numa zona coletora de esgoto, tá? Esse é o nosso drama. Esse é o drama de ver um país preso em polêmicas vazias. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.